Olá, boa tarde, boa semana para você. Estamos ao vivo para a transmissão da sessão ordinária desta segunda-feira. 10 matérias que tramitam em regime de urgência estão na ordem do dia, porém 3 vetos do governo encabeçam a pauta e podem trancar a votação se não forem apreciados. Já no expediente, 8 indicações parlamentares referentes a questões ambientais estão em pauta para leitura. Acompanhe os trabalhos com a gente. Boa tarde a todos, invocando a proteção de Deus, declaro aberto a nossa sessão e convido o deputado delegado Danilo Baense para falar um versículo da Bíblia. Peço a todos, por gentileza, que fiquem em posição de respeito. Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, mas declaro aprovada conforme foi disponibilizada no site da ALIS. Se algum deputado tiver pedir algum minuto de silêncio, eu vou falar. Primeiro eu vou também pedir um minuto de silêncio pelo falecimento do amigo, presidente do exercício da PAI de Cariacica, Nilton Carlos Valcher, mais conhecido como Cabo Valcher. Deputado Bruno Lamas, ou o primeiro foi Bruno Lamas? Foi não, deputado Bruno Lamas. Quero solicitar um minuto de silêncio pelo falecimento do Cabo Valcher. Certamente a família, o movimento apaiano hoje, desde ontem, está mais triste, muito atuante, muito correto. Uma passagem pela Serra, momento que foi interventor da PAI da Serra, participou ativamente dos últimos movimentos aqui na construção da legislação importante para a educação em tempo integral dos usuários do sistema. Então, também me somo aí para registrar minhas condolências nesse minuto de silêncio por esse grande guerreiro, esse grande ser humano que partiu para os braços do Senhor, que foi Cabo Valcher. Deputado Sérgio Magés. Deputado Hércules, eu também quero me somar a Vossa Excelência, deputado Bruno, ao pedido de minuto de silêncio para o Cabo Valcher, que é uma pessoa que eu conheço desde os anos 80, o Nilton, o nome dele era Nilton Carlos Valcher, né? Já estava na reserva, ele foi PM, né? Ele foi policial. Lá em Santa Maria de Jetibá, além disso, ele foi meu professor de educação física e foi coordenador de disciplina da escola que eu estudei também. Portanto, uma pessoa que eu conheço há décadas, uma pessoa extremamente querida, e que deixou então a sua esposa Adélia e seus filhos Cleia, o Everson, Adenilton, Lorena e Isabelle. O Cabo Valcher, ele foi presidente da Federação das APAES, vice-presidente da Federação das APAES e presidente das APAES de Cariacica, de Santa Leopoldina e de Serra. E atualmente era o primeiro secretário da Federação e novamente presidente da APAE de Cariacica. Então, assim, todo o movimento apaiano do Espírito Santo tinha um enorme respeito por ele. Ele partiu esse final de semana, deixa uma imensa lacuna em função desse trabalho fantástico que ele fazia junto às APAES, mas, ao mesmo tempo, deixa um legado imenso de serviços prestados à sociedade, seja como policial no passado, como professor, que foi meu também, e sobretudo, o trabalho que ele vinha realizando há anos junto ao movimento apaiano do Estado do Espírito Santo. Registro aqui, então, as minhas condolências à família. Ontem eu estive no velório na APAE de Cariacica, mas o sepultamento foi lá em Marechal Floriano. E registro aqui, então, as minhas condolências à família, a todos os amigos, que Deus o receba e que conforte aos familiares e amigos. É uma grande perda a partida do Cabo Valcher. Muito obrigado, deputado
Dr. Hércules. Muito bem, o próximo deputado é o deputado Alexandre. Aliás, Alexandre Marcelo Coutinho dos Santos. Isso. Marcelo Santos, politicamente conhecido. Senhor presidente, doutor Hércules, eu também quero me somar às manifestações feitas aqui pelo falecimento do Cabo Walker, especialmente pelo trabalho que ele desenvolveu junto à APAI, especialmente na APAI de Cariacica, instituição importante não só em Cariacica, mas no Espírito Santo como um todo. Dizer aqui e registrar os meus sentimentos a todos os familiares, mas também a todos aqueles que, assim como eu, ajudam a APAI, as APAIs do Espírito Santo, no caso específico a APAI de Cariacica, a crescer, com investimentos importantes. Eu tenho a oportunidade, desde que aqui cheguei na Assembleia Legislativa, garantir emendas parlamentares, não só para aquela APAI, mas para muitas APAI no Espírito Santo, mas especialmente para a APAI de Cariacica, hoje, até então, conduzida pelo Cabo Walker. Volto aqui, prestar aqui minhas condolências e também me somar aos demais colegas que aqui se manifestaram nessa solicitação de um minuto de silêncio. Muito obrigado. Muito bem, próximo deputado Luciano Machado. Presidente, doutor Hércules, a todos os deputados e deputadas, a todos que nos assistem, servidores da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, também me juntando aos colegas deputados que já pediram um minuto de silêncio, quero pedir um minuto de silêncio pelo passamento do nosso querido Cabo Walker, que tivemos juntos há poucos dias, na Semana Nacional de Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, estava presente na ativa, e eu fui presidente da APAI de Iguaçuí, no mesmo período que ele era presidente da APAI de Cariacica, e depois também participamos juntos como membros da Federação das APAIs, na qual ele até hoje ainda atua, né, e deixa um legado muito forte, e entra diretoria, sai diretoria, ele está sempre ali. Então mostra como é grande o amor das pessoas integradas na questão das pessoas com necessidades especiais. Então, Cabo Walker realmente é um símbolo do amor ao próximo, símbolo do sentimento de pertencimento e da vontade de construir um mundo melhor e mais inclusivo. Então, fica aqui pela Assembleia Legislativa, dedicado esse minuto de silêncio, pedindo a Deus conforte todos os seus familiares e a toda a família apaiana, né? Então, esse é o nosso sentimento. Também quero pedir um minuto de silêncio pelo falecimento de José Carlos Pirovani Sobrinho. É um primo que tem sofrido muito de uns meses, praticamente de um ano para cá. O Zé Carlos Pirovani Sobrinho, conhecido como Zezé Pirovani, do Código São Maurício, Divino São Lourenço, é um exemplo também de religiosidade, líder religioso, produtor rural, que teve uma vida bem sucedida, com muito trabalho, com muito esforço, e nos deixou muito extemporaneamente, mas com certeza já está acolhido nos braços do Pai, e que o nosso grande arquiteto do universo já tem o acolhido, e também conforte o coração de todos os seus familiares, esposa, filhos, netos, porque ele realmente é uma pessoa que foi um grande exemplo e deixa esse grande exemplo para todos nós. Obrigado. Mais algum deputado? Eu vou querer, então, em meu nome, em nome do deputado Bruno Lamas, deputado Sérgio Majeski, deputado Marcelo Santos, que pediu que eu chamasse em nome dele político. Eu também faço o mesmo requerimento toda vez que assumir a presidência, que use o meu nome político. Deputado Luciano Machado. Então, eu peço que marque no cronômetro 1 minuto, por gentileza.
Bem, primeira parte do expediente para simples despacho, os itens de 1 a 2, são justificativos e ausência dos senhores deputado Hudson Leal, deputado Marco Garcia, deputado Gandini. O despacho é para que esses requerimentos sejam justificados. Eu defiro para a secretaria. Chegou a dispensar? Ok. Só informou aqui, né, que o item 3, essa presidência desconsiderou. Aí isso já pode ir para cá. Nós temos quórum, 17 deputados presentes. Vamos passar para a segunda parte do expediente, sujeito à deliberação. Só te cumprimentar, meu amigo. Abraço. Eu quero, antes de passar para a segunda parte, eu convido o deputado Marcelo Santos, para assumir a presidência, por gentileza. Deputado Marcelo Santos. Deputado, então já pode passar para a segunda parte. Entregue com as honras militares, que eu quero saber agora. Você foi pé de poeira mesmo? Não, pé de poeira. Pé de poeira. Muito obrigado. À vontade. Assumindo o comando da Assembleia nesse momento, após ter sido dirigida mesma pelo doutor Hércules, pé de banha no Exército, passamos então à fase do expediente, que nesse caso é sujeita à deliberação. Nós já temos 18 parlamentares em plenário. Do item 4 ao item 15º, tratam-se de indicações das senhoras e deputados colocarem, nesse momento, em discussão conjunto. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários manifestam. Aprovado. Nesse momento, eu consulto os colegas deputados para que nós possamos suprimir a fase das comunicações. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Inversão da pauta, quer inverter? A inversão, então, da fase das comunicações. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os contrários manifestam. Invertida a pauta, ouço antes de passarmos ao expediente, à hora do dia, o deputado e delegado Danilo Baense. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores deputados, deputadas, todos que nos assistem pela TV, Assembleia e aos servidores dessa casa. Presidente, eu quero parabenizar os colegas aí pelas indicações, mas quero também agradecer pela indicação que fizemos a 3653/2022, com relação a uma reivindicação ao prefeito de Santa Teresa para que disponibilize vagas para estacionamento das viaturas da Polícia Militar. Nós participamos há poucos dias lá de uma audiência pública na Câmara Municipal de Santa Teresa e uma das reivindicações daquela população foi com relação à disponibilização de vagas para as viaturas da Polícia Militar. Existe um volume muito grande de viaturas da PM em Santa Teresa que está ocupando, essas viaturas estão ocupando as vagas, né, na cidade, o que tem causado grande problema. A Polícia Militar está com um déficit de 3.401 homens, então a Polícia Militar de Santa Teresa não tem homens o suficiente para fazer a utilização das viaturas. Então eu solicito aí ao prefeito de Santa Teresa que disponibilize um local para que essas viaturas sejam guardadas, até mesmo porque muitas delas que estão ali ocupando espaço em via pública, elas já estão a caminho de leilão, porque elas serão baixadas e irão para leilão. Então eu solicito aí o apoio do nobre prefeito de Santa Teresa. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado. Passamos então à fase da ordem do dia. Discussão única nos termos do artigo 66, parágrafo 6º da Constituição Estadual, de veto total ao projeto de lei 07/2021, através da mensagem de veto 41/2022, que nesse caso foi publicada no Ares Digital no dia 4/8/2022. O relator, deputado Freitas, se prevaleceu do prazo. Consulto ele não estando presente, então naturalmente ele se prevalece do prazo, não havendo a necessidade de convocação da Comissão de Constituição e Justiça, uma vez que a mesma designou o relator e o mesmo, amparado no regimento interno, mantém o prazo. Mantido o prazo, na forma do artigo 66, parágrafo 6º da Constituição Estadual, ficam sobrestadas as demais matérias constantes na pauta. Passamos então, nesse caso, à fase
das Comunicações. Com a palavra... Comunicações. Com a palavra ele, o deputado Sérgio Majeski, que declina, tendo em vista o diálogo que faz com... Opa, não declinou? Ele não declina. Ouviremos Vossa Excelência. Meus cumprimentos ao deputado Marcelo Santos, que preside a sessão nesse momento, aos deputados que estão presentes aqui no plenário, aqueles que nos assistem pela TV Assembleia e aos funcionários da casa, acho que eu já cumprimentei, enfim. Essa semana nós estamos entrando na última semana antes das eleições. Tá ruim o som? O som está muito baixo. Agora acho que melhorou. Então, nós estamos ingressando, né, na última semana antes das eleições e eleições, de uma forma geral, sobretudo essas que nós estamos tendo e que vamos ter no próximo domingo. Toda eleição é importante, mas essas é em função de que você elege 5 cargos, né, eletivos: presidente, senador, governador, deputado federal e deputado estadual. Tende a ser uma eleição em que as pessoas às vezes ficam mais perdidas em função da quantidade de candidatos e a quantidade de cargos que estão em disputas, né? Quando a gente tem as eleições municipais, cada um se envolve apenas ali com os candidatos do seu município, às vezes é um pouquinho mais, né, são mais próximos dos candidatos. Por isso, aperfeiçoar a legislação eleitoral, principalmente no sentido da gente pensar em votos distritais, não no distritão, não dá para confundir, mas em voto distrital, em candidaturas distritais, talvez ajudaria o eleitor a fazer uma seleção melhor, né? No entanto, eu tenho falado o tempo inteiro, e às vezes, muitas vezes, né, eu falava isso na sala de aula e falava... muitas escolas vêm aqui e as pessoas muitas vezes questionam, né, essa questão de que as pessoas não têm acesso à informação, não sabem direito, acaba votando em qualquer um. No passado, todo mundo sabe, eu sou de Santa Maria de Jetibal, já estou com 55 anos. Então, assim, lá na década de 80, começo dos anos 90, nos anos 70, para você saber qualquer coisa de um candidato, se o rádio, a televisão ou o jornal não publicasse, você não tinha como saber. Hoje não. Hoje é possível que a gente saiba muita coisa sobre as pessoas. Essa é uma das coisas boas que a internet trouxe, né? Então, se você colocar num site de busca o nome de uma pessoa, o volume de informação que vai aparecer sobre ela é gigantesco. Até mesmo uma pessoa comum que não ocupa, né, cargo público e tal, há uma infinidade de informações que estão disponíveis na internet. Então, assim, eu aconselho as pessoas que verifiquem, que busquem informação, que investiguem, que pesquisem na internet os candidatos do seu interesse. O que eles fazem, de onde surgiram, o que defendem, se já tem um cargo eletivo, de que forma votam, o que defenderam, qual é a sua coerência. Quer dizer, hoje isso é muito possível de ser feito, né? O voto é um grande trunfo que a população tem nas mãos, mas que uma parte da população ainda não aprendeu a utilizar adequadamente. E aí acaba jogando o seu voto fora. Então, não desperdice o seu voto, utilize bem esse mecanismo que a democracia coloca à disposição de todos. Quando a nossa Constituição diz, né, que todo poder emana do povo, ela está dizendo que todo o poder é do povo. O povo é que tem o verdadeiro poder nas mãos. E é isso. Nesta eleição, não esqueça, você que me assiste, que me ouve nesse momento, o poder está na sua mão.
O voto é o seu poder, é o poder do povo de fazer, né, pelo país. Então, deixo aqui esse recado nessa tarde de hoje, em que nós ingressamos na última semana antes da eleição, né? Daqui a 6 dias estaremos, então, indo às urnas. E não se deixe levar, sobretudo, pelas mentiras, né? Por toda esse emaranhado de coisas também que vem junto nesses momentos de eleição, nesses momentos de campanha, porque é um momento sério. E você que está pensando em não ir votar, em anular seu voto ou votar em branco, não faça isso. Esse é um tipo de protesto que parece que é bom, mas ele é ruim, porque as eleições ocorrerão da mesma forma e o seu voto pode fazer a diferença. Na última eleição, quase 40 milhões, ou cerca de 40 milhões de brasileiros, ou não foram votar, ou anularam o seu voto, ou votaram em branco. É uma pena muito grande. Então, assim, vote, participe desse momento. A transformação de uma realidade, a transformação de uma sociedade, a transformação de uma política só ocorrerá de fato com a participação consciente da população. Não esqueça, todo o poder emana do povo. Muito obrigado, presidente. Nós que agradecemos a colaboração que Vossa Excelência deu à nação brasileira com esse pronunciamento. Ouçamos agora mais um colaborador da nação brasileira, deputado José Rocha Esmeraldo, pelo tempo regimental. Senhor presidente, nosso amigo Marcelo Santos, brilhante deputado, senhores deputados, deputadas, ele gosta que se chame Marcelo Cariacica Santos. Gostaria de apresentar um áudio que recebi para que todos e todas ouçam e tenham conhecimento de como a politicagem suja e ditatorial atrapalha a vida do povo de um município tão importante, deputado Marcelo Santos, como São Domingos do Norte. Situação vergonhosa e constrangedora para o povo de São Domingos do Norte ter uma governante que dá esse péssimo exemplo para a população. Eu gostaria de colocar seu vídeo aí, por favor. Meus queridos, boa noite aí desse grupo maravilhoso. Estou passando aqui com nossos candidatos, deixando a nossa colinha aqui. Vou ter uma equipe aí para trabalhar o assentamento também. E falando com vocês que esses candidatos aqui foram os que fizeram para São Domingos do Norte, os que trouxeram para São Domingos do Norte. Os outros eu desafio, tá? Pois é, a prefeita Ana falou que ela desafia, e eu vou aceitar o desafio, Ana. Vou aceitar o seu desafio. Posso dizer que sou o deputado estadual Zé Esmeraldo. Quero dizer que aceito o seu desafio. Na última sexta-feira, recebi este áudio seu, no qual você encaminhava para seus colaboradores, cargos comissionados da Prefeitura de São Domingos do Norte, a sua colinha eleitoral, apresentando seus candidatos e candidatas, alegando que somente eles haviam contemplado o município com benfeitorias e investimentos. Pois bem, é importante que todos e todas saibam que, gostaria que colocasse aí, no dia 6 de agosto, porque o mata cobra e mostra o pau, no dia 6 de agosto de 2021, estive pela primeira vez visitando a Prefeitura de São Domingos do Norte, atendendo ao convite do secretário da prefeita Ana, na pessoa da subsecretária de Agricultura, Marlene Barbosa. Fui recebido pela prefeita Ana em seu gabinete, conforme estamos mostrando nas imagens, na presença do secretário de Agricultura, Carlos Alves, secretário de Obras, Cássio Ribeiro, filho do Manuelão,
o coordenador da Defesa Civil, Paulo Custer, e vários outros. No dia 25 de fevereiro de 2022, retornei, à Prefeitura de São Domingos do Norte, no gabinete da prefeita Ana, para anunciar que havia disponibilizado o recurso da minha emenda parlamentar para a Prefeitura comprar o drone que o seu secretariado havia me solicitado. Nesta mesma data, o secretário de Obras, Cássio, junto ao secretário de Meio Ambiente, Erli Gasoli, e a minha amiga honrada, Marlene, me solicitaram um caminhão para ampliar as ações da coleta seletiva do município. Nesse sentido, assumi o compromisso com eles de conseguir esse caminhão junto ao governo do Estado, na Secretaria da Casa Civil, com meu amigo Davi Diniz. No dia 30 de junho de 2022, em tempo recorde, realizei a entrega do caminhão Volkswagen. Está aí, ó. E a prefeita está aí também. Essa mentirosa, Ana, eu acredito que ela está com amnésia. Está aí, ó. Foi lá receber o caminhão e depois disse que só teve um grupinho aí de 5. Inclusive o Marcelo Santos ajudou também. Está sentado aí. Pois é. E como é que ela fala que é só aquele grupo delas que ajudou? É uma prefeita mentirosa e irresponsável. Quem está falando é o deputado Zé de Mello. Mentirosa e irresponsável. E essa mulher já vai dar problema para ela. Escuta só. No dia 30 de junho, então aqui o subsecretário Castro. E agora a prefeita Ana, de forma infeliz e mentirosa, com a cara de pau, vem alegar em seu áudio que eu não entreguei nada ao seu município. Será que ela está com amnésia? Vou te chamar agora Ana Amnésia. Esta fala deselegante e mentirosa, de apoio a apenas um pequeno grupo do seu interesse, traz um prejuízo enorme para o município. Traz um prejuízo enorme para o município. Essa que é a verdade. Vou continuar aqui. Porque qualquer candidato eleito, já sabendo da atitude dessa prefeita, em detrimento a outros políticos que também ajudam ao município com muito mais eficácia e rapidez na entrega, ficam, na verdade, decepcionados, porque o seu trabalho não é reconhecido pela prefeita Ana. E, em função disso, poderão não investir mais nesse município. Como todos e todas da região de São Domingos do Norte sabem, o passado dessa prefeita não é republicano. Não é republicano. Na linguagem popular, não é. Na linguagem popular, é mais sujo do que pau de galinheiro. Está aqui, mais sujo que pau de galinheiro. E eu quero aqui, deputado Marcelo Santos. Marcelo Santos, você está atrapalhando aí, pô. Marcelo Santos, quero falar com Vossa Excelência, que está presidindo a mesa. Existe uma denúncia contra essa senhora. Uma denúncia do vereador. E esse vereador está denunciando a senhora Ana, que ela está forçando a barra daqueles cargos comissionados, do pessoal que tem cargo comissionado. Eu queria que Vossa Excelência, que está na mesa aí, que é o presidindo a mesa, e que ajudou também na região, como tem outros também aqui, que Vossa Excelência tomasse providência com relação a essa denúncia do vereador, porque isso é muito sério. Ela não pode estar, em hipótese alguma, assediando as pessoas de cargo comissionado, obrigando para pedir voto. O áudio diz tudo aí, e houve a denúncia do vereador. Então eu gostaria que Vossa Excelência tomasse providência no que tange ao TRE. Vossa Excelência lá para o TRE. Vossa Excelência tem a denúncia, essa denúncia aí? Vossa Excelência tem a denúncia aí em mãos? Denúncia tem a denúncia, senhor. Só o Vossa Excelência encaminhar a mesa, que a mesa não dormirá em berço esplêndido, encaminhará para os órgãos competentes.
Obrigado, deputado. É lamentável que eu tenha que vir aqui da tribuna dessa Assembleia fazer uma denúncia. Só tem uma coisa, comigo o bicho pega. Pega mesmo, aqui não é deputado frouxo, covarde, não. Tem um tempo ainda, mas a senhora quer concluir? Ainda tem tempo ainda? Tem. Quero agradecer a Vossa Excelência pela gentileza aqui desse tempo, dizer que é lamentável que nós tenhamos lá em São Domingos do Norte uma pessoa irresponsável, uma pessoa que faz um trabalho para um grupo de 5, que era bom até dar o nome do pessoal aqui, e que diz que ninguém levou, que ela desafia. Ela pode desafiar outros aqui, agora a minha não vai desafiar não, porque eu tenho serviço prestado em 47 municípios do estado do Espírito Santo, inclusive na região dela. E o exemplo está aí, ela saiu como mentirosa, porque ela disse que ninguém fez nada. Está aí o caminhão, R$400 mil. Tem um drone também, deputado Marcelo Santos. Esse drone já foi repassado a verba lá para a prefeitura para ela comprar o drone que foi pedido lá do secretariado. Agora, como é que ela vai chegar para pedir voto de uma forma extremamente estapafúrdia, dizendo que só quem faz uns 5 ali, como se ele tivesse feito alguma coisa? Não é assim não, prefeito. Não é desse jeito que a senhora vai conquistar. A senhora atrapalha o seu município é atrapalhado, a senhora se atrapalha o seu município, porque tem muita gente daquele grupo ali, ó, que não vai ganhar, tem muita gente que não vai ganhar a eleição, a verdade é essa, não vai ganhar. Agora, a senhora não vai ver o resultado do deputado Zé Esmeraldo, vai ver o resultado do deputado Marcelo Santos, que a senhora também não foi justa com ele, e outros mais aqui da Assembleia Legislativa. Me aguarde. Aliás, para mim isso aí até, me aguarde. Não mexe com surucucutinga não. Obrigado, amigo. Muito obrigado, deputado Zé Esmeraldo. Mesmo ainda tendo tempo, ele finaliza para oportunizar a outros colegas deputados. Nesse momento, passa a palavra agora para o deputado doutor Hércules. Vou dizer 30 dias para a secretária resolver. Se ela não resolver, eu vou lá e vou resolver. Com recursos próprios. Doutor Hércules Silveira. Eu sei que vai resolver. Hércules da Silveira. Pois é. Vou falar o marido. Senhor presidente, prezados colegas, povo que nos assiste através da TV Assembleia, o meu boa tarde. Dei boa tarde agora para a minha querida Eliana Burgarelli, que está transmitindo a nossa sessão em sinais de Libra. Quero dizer que hoje é o Dia do Surdo, Dia Nacional do Surdo. E quando eu voltar à tribuna, oportunamente vou falar sobre isso, sabe, Eliana? Porque agora eu tenho outro assunto aqui que está me incomodando muito. Subimos à tribuna dessa Casa de Lei para relatar que estamos sendo vítimas de criminosos e covardes. Deputado Zé Esmeraldo, eu estou subindo à tribuna também para denunciar que nós estamos sendo vítimas de criminosos e covardes. Registramos o boletim, está aqui, o boletim está aqui. Dá um take aqui, por favor, no BO. Boletim de ocorrência, o nosso BO. Tem mais uma denúncia que eu vou fazer aí, já tem mais uma outra aí. E amanhã? É o máximo que você pode aproximar? Aí, obrigado. Peço ao presidente que me dê mais 2 minutos por essa espera.
e registramos esse boletim de ocorrência contra marginais que estão roubando e danificando a nossa propaganda. Fazemos uma campanha limpa, campanha do bem, sem usar um tostão de fundo eleitoral, somente com a ajuda de amigos e de voluntários. Já informamos as autoridades o ocorrido e solicitamos uma investigação. Seguiremos trabalhando com humildade e com muita fé em Deus. Nossa luta pela saúde pública de boa qualidade para todos, inclusão das pessoas com deficiência e mais investimento nas organizações sociais do Estado vai continuar. O processo eleitoral é um momento crucial na vida do nosso país e do nosso Estado. Como cidadão, precisamos refletir muito sobre a importância de participarmos buscando escolher candidatos que tenham ficha limpa, que tenham histórico de trabalho e dedicação ao serviço público e que honrem nossa confiança de ser nosso representante. Isso é democracia, não é violência de roubar e danificar a propaganda dos outros. Jogo sujo e velha política deviam ser coisa do passado. Infelizmente, não é coisa do passado. Nós estamos vendo, inclusive, em Vila Velha, o uso da máquina, o uso do dinheiro público, campanhas milionárias que realmente deprime até outros candidatos, o que nós estamos vendo em Vila Velha hoje. E falo em Vila Velha, algumas pessoas que dizem que são políticos modernos, que não querem saber da velha política, mas estão apoiando o candidato com mais de 30, 40 anos de mandato. Que nova política é essa? Você precisa de ser demagogo, parar de demagogia e que nós conhecemos muito bem o seu passado. Infelizmente, estou sendo vítima da velha política. O jogo sujo, ele vale tudo, não pode continuar dessa forma. Contudo, eu confio na Justiça do Estado, confio nos membros do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, sendo que as autoridades já estão oficialmente informadas e vão trabalhar para identificar quem está cometendo crimes. Em respeito aos limites da legislação eleitoral, vou finalizar nosso desabafo, sem declinar nenhum detalhe. Mas o desabafo é esse e não vou declinar nenhum nome, para respeitar a Justiça Eleitoral. Por fim, exortamos a todos que participem deste momento eleitoral com lucidez e sabedoria para um bem futuro do Espírito Santo e um bem também do Brasil. Viva a democracia! Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Marcelo Santos. Antes do próximo orador, só registrar que estão conosco aqui na galeria da Assembleia os alunos da Escola Coronel Olímpio Cunha, do meu município, cidade de Cariacica. Está aqui como responsável a Daniele e o Douglas, são 46 alunos. Quem está falando aqui é Marcelo Santos, deputado estadual, vice-presidente dessa casa, morador de Cariacica, que tem uma honra danada em receber vocês aqui. Um abraço para vocês, hein? Aê, Marcelo. E presidido a sessão pelo nosso deputado Torino Marques. Obrigado, gente. Prazer aí, os professores que vieram aqui trazer esses alunos maravilhosos. O futuro e o presente do nosso Brasil e do Espírito Santo está aqui representado nas galerias da Assembleia Legislativa. Obrigado pela presença de vocês aqui, viu? Próximo orador inscrito, deputado Danilo Baiense. Boa tarde, deputado. Boa tarde, presidente Torino Marques, boa tarde, senhores deputados e deputadas, todos que nos assistem pela TV Assembleia e aos servidores dessa casa. Eu quero inicialmente saudar aí os 46 alunos da Escola Coronel Olímpio Cunha, que estão aí com os professores Daniele Pandolfi e Douglas dos Santos. Um abraço grande para vocês, prazer tê-los aqui conosco. Presidente, eu quero nesse momento iniciar a minha fala parabenizando os alunos soldados da PM que se formaram na última semana e que agora estão à disposição da sociedade capixaba. Nós batalhamos muito desde o primeiro dia do nosso mandato aqui para que tivéssemos mais policiais. A Polícia Civil estava com um concurso em andamento para 173 policiais e com a ajuda dos nossos pares aí na Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado, aumentamos para 560 e a PM de 250 para 650.
O déficit de nossas polícias é alto. São menos 1.400 policiais civis e menos 3.401 PMs. Esse número na PM, a situação deve melhorar um pouco com a formatura dos novos alunos. São em torno de 280 militares que se formaram e que agora estarão à disposição da população do Estado do Espírito Santo. Nós pedimos atenção à nossa segurança e às políticas públicas para que tenhamos paz e mais desenvolvimento no Estado do Espírito Santo. Um dado que nos choca está na coluna de Leonel Ximenes, publicada nesta segunda-feira, dia 26, em A Gazeta. A reportagem diz que 582 homens foram assassinados no Espírito Santo de janeiro a agosto. Isso dá uma média de um crime doloso contra a vida a cada 10 horas. Os municípios com mais ocorrências foram Vila Velha, com 94 mortos, Serra, 77 homicídios, Cariacica, 75 homicídios, Vitória, com 46 e Linhares, com 40 homicídios. Outro fator que nos chama a atenção é a idade das vítimas. Um público muito jovem que, em muitos casos, tem ligação com o tráfico de entorpecentes. A idade com mais mortes é a de 19 anos, com 37 homicídios. Depois vem a de 22 anos, com 31 homicídios. Com 24 anos, com 28 crimes. Ou seja, os jovens de 24 anos morreram aí no número de 28 pessoas. E finalizam o ranking as idades de 18 anos e de 21 anos, ambas com 27 mortes cada uma. É muita gente nova morrendo, homens que poderiam estar trabalhando para o Espírito Santo melhor, ajudando suas famílias. Lamentavelmente, em muitos casos, o tráfico e o crime acabam sendo as falsas oportunidades para esses jovens que morrem precocemente. No ano passado, doutor Eco, tivemos em torno de 100 mortes de crianças e adolescentes, sendo que esses crimes se concentram na idade de 15 a 17 anos, que são exatamente a idade que eles são cooptados pelo tráfico. Esperamos por políticas que possam acabar com essa verdadeira guerra. Por fim, nós lamentamos e lembramos a morte ou o desaparecimento do perito oficial criminal Celso Marvila. Seu desaparecimento completa na próxima segunda-feira 2 meses. Conclamamos por respostas. Não é possível que uma situação envolvendo alguém que proteja a população fique sem qualquer desfecho. Para finalizar, doutor Hercules, eu quero parabenizar aqui o grão-mestre Valdir Massucati, juntamente com o grão-mestre adjunto Carlomar Silva Gomes de Almeida. No último sábado, nós estivemos ali na posse de ambos para dirigir aí a grande loja maçônica do Estado do Espírito Santo. E queremos também, por fim, homenagear e parabenizar o grão-mestre Walter Noronha pela brilhante administração que fez à frente da grande loja maçônica do Estado do Espírito Santo durante 7 anos. Muito obrigado, presidente. Retorno a palavra para Vossa Excelência. Muito bem, deputado Danilo Baense. Eu quero convidar todos também a aproveitar esse momento do registro do deputado delegado Danilo Baense, que dia 7 de novembro nós faremos uma sessão solene homenagem ao trabalho da maçonaria, especialmente aos 200 anos do Grande Oriente, que aconteceu de 17 de junho desse ano, 200 anos. O grão-mestre Valdir Massucati tomou posse. Nosso querido Noronha me convidou também, mas eu estava viajando, não pude comparecer. Parabéns, tanto para o Noronha quanto para o Massucati, que assume. Próximo orador inscrito, deputado das fases de comunicações, deputado pastor Marco Mansur. Ausente, deputado Bruno Lamas. Ausente. Tem que falar dois. Bom, então, Bruno Lamas ausente, pastor Marco Mansur ausente, deputado Marcelo Santos.
Ausente. Deputado Luciano Machado. Ausente. Deputada Irine Lopes. Ausente. Deputado Marco Madureira. Ausente. Deputado Adilson Espíndola. Declina, está aqui, mas declinou. Deputado Torino Marques. Deputado Torino Marques. A taquigrafia levou. Eu estou esperando também da escola. Como é que é o nome da escola, você lembra? Boa tarde, senhoras e senhores. Faltam 15 minutos para as 4 da tarde. Prazer muito grande de estar aqui representando a população capixaba, os mais de 4 milhões de capixabas que nós temos nesse glorioso e amado Espírito Santo. E eu quero deixar bem claro, senhor presidente, público que nos assiste, deputados que estão na Casa de Leis, também os funcionários dessa casa que prestam um excelente serviço, e claro, os alunos que estão aqui hoje visitando a Assembleia Legislativa. É um prazer gigante, imenso tê-los aqui. Olha, nas últimas semanas eu apresentei à sociedade capixaba denúncias gravíssimas sobre a ingerência e até covardias praticadas pelo secretário de Saúde do Espírito Santo, o senhor Nésio Fernandes, do nosso estado, envolvendo a equipe de cirurgia vascular aqui na capital. No começo, eu avisei que a situação era perigosíssima e poderia sim ter desdobramentos trágicos, como a perda de vidas. Semana passada, denunciei aqui nesta tribuna que uma vida já havia sido perdida por falta de atendimento. Claro que não fiquei no mundo do mero discurso, apresentei sim perante o Ministério Público uma notícia de fato, com os dados que recebi e informações trazidas ao público pelo portal de notícias Folha ES do Espírito Santo. Hoje, eu subo aqui mais uma vez nessa tribuna como portador de novos desdobramentos lamentáveis. Mais uma vida se foi esperando por atendimento. Um homem de 55 anos com as iniciais JLM veio a óbito internado aguardando ser submetido à cirurgia. Já são 2 óbitos, prestem atenção, em apenas uma semana. Até agora, no corrente mês, já são 3 óbitos no pós-operatório, 2 pré-operatório, um naquele caso de uma dissecção que os médicos não foram encontrados e uma na UTI que decidiram não operar porque era grave e podia piorar este caso. O silêncio do governo do estado e da grande mídia também em cobrar e investigar é ensurdecedor. Aqui, como parlamentar, eu poderia até protocolar um pedido de CPI da saúde, porém, não sou leviano e respeito as regras do nosso regimento interno. Sei que já temos o quantitativo de CPIs abertas, que impede a abertura de qualquer outra CPI. Por isso, provoquei aqui a quem cabe agir, o Ministério Público do Espírito Santo. Fiz a minha parte como parlamentar e como cidadão capixaba, porque pelas informações que recebi com o atendimento que era prestado anteriormente pela equipe médica afastada pelo senhor Nésio Fernandes, a taxa de mortalidade girava em torno, senhor presidente, de 2%. Com o péssimo atendimento que agora é prestado, a taxa de óbitos subiu para assustadores 33%. Isso mesmo, meus queridos amigos que nos assistem nesse momento, estamos com taxa de mortalidade de 33%. É uma vergonha, isso é criminoso. Isso eu falo de pacientes que estão no hospital de Vila Velha aguardando a cirurgia, fora aqueles pacientes que estão morrendo dentro das suas próprias casas sem nenhuma assistência de médicos cardiologistas vasculares. Há denúncias inclusive de ambulatórios parados e perseguição dos trabalhadores que sobraram após o afastamento da equipe capixaba de cirurgiões cardiovasculares. Vou apresentar mais uma vez esses novos dados, a denúncia que protocolei junto ao Ministério Público do Espírito Santo e convido você também, a Comissão de Saúde, quero fazer um pedido muito grande aqui e de coração
a Comissão de Saúde e a Comissão de Defesa da Cidadania e de Direitos Humanos desta Casa a analisarem, por favor, esses fatos e buscarem medidas duras contra essa ingerência absurda e esse desmantelamento da saúde do nosso Estado, o Espírito Santo. Isso é uma vergonha. Para finalizar, senhor presidente, eu peço aqui vênia aos meus pares para citar de onde vem esse nosso dever de zelar pelo povo, pela saúde, que é o artigo 196 da nossa Constituição Federal, que diz assim: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário a ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Silenciar diante de um aumento absurdo no percentual de óbitos não é proteger e nem garantir os direitos básicos da nossa população que vem sofrendo e muito. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Torino, a Comissão de Saúde já ouviu os cirurgiões cardiovasculares, já ouviu a Federação dos Hospitais de Santas Casas, já ouviu a Superintendente da Santa Casa, já ouviu o CRM, já ouviu todas essas entidades envolvidas nesse impasse muito desagradável. E o que a Comissão de Saúde tem que fazer, foi feito, encaminhar todas essas denúncias para essas autoridades. CRM, CIM, Exames, Conselho Estadual de Saúde, Ministério Público, Ministério da Saúde, enfim, o governador do Estado. E nós encaminhamos para a Secretaria de Saúde, enfim, nós encaminhamos para o COSEMES, que é o Conselho Municipal é o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde do Estado. Então, já encaminhamos para todas as autoridades e que é o que a Comissão de Saúde pode fazer nesse momento. Ok, o que nós não podemos aceitar é que durante a pandemia brigou-se tanto por salvar vidas, e agora vidas estão sendo perdidas dentro da ingerência da Secretaria de Saúde sob o comando do Che Guevarista Nésio Fernandes. Abram os olhos. Também, próximo, vamos passar nesse momento então, foi o último orador da fase das comunicações. Vamos passar então para o grande expediente. Liderança partidária. Concedo a palavra à liderança do Cidadania, deputado Gandini. O deputado tem 15 minutos. Antes que o deputado assuma a tribuna, eu quero registrar mais uma vez, agradecer a presença da Escola Coronel Olímpio Cunha de Cariacica, parabenizar a Daniele Pandolfo e também Douglas dos Santos, estão assistindo lá a palestra do nosso professor, deputado Sérgio Majeski, um abraço para ele, é o nosso professor mesmo, ouça o professor está falando, porque realmente o conselho dele é muito bom para vocês. Com a palavra, o deputado Gandini, por 15 minutos. Boa tarde, deputado doutor Hércules, presidindo a sessão, boa tarde os alunos também da Escola Coronel Olímpio Cunha, de Cariacica, obrigado aí pela presença aqui em plenário. Esse é o momento destinado às lideranças partidárias, então eu vou aproveitar. Eu tenho discutido muito, nesse período eleitoral a gente conversa com muita gente, e é impressionante como a gente ainda tem gente que compra voto. E o mais engraçado, deputado Teodorico Ferraz, é que agora com a modernidade as pessoas estão até vendendo voto. Eu recebi um áudio hoje, hoje às 9h25, vou passar o áudio para vocês. É inacreditável o nível que a gente está chegando, as pessoas querendo vender o voto, olha que loucura. E aí, seu Gandini, bom dia. Não sei se consegue aumentar. Quer comprar 6 votos, não? 6 votos. Eu arrumo pra você, 300 reais. E aí, seu Gandini, bom dia. Quer comprar 6 votos, não? 6 votos. Eu arrumo pra você, 300 reais. 300 reais. E aí, nós estamos em 6, 300. Dá pra ficar votando por amor, não, pô. Chapa, vai querer os votos ou não vai, mano? Vai querer os votos ou não vai? Nós estamos em 8 já agora. Agora é 350. E aí?
Pô, porque não dá pra votar por amor não, mano. Vocês vão entrar lá ganhar um dinheiro do caramba. Vamos passar assim. Vai querer os votos ou não vai, mano? Nós estamos em 8 já agora. Agora é 350. E aí? Pô, porque não dá pra votar por amor não, mano. Vocês vão entrar lá ganhar um dinheiro do caramba. Então vocês têm que desembolar alguma coisa aí. Se quiser 8 votos, tem aqui, é 350. Aí você vê aí e me fala aí, mano, que não dá pra ficar esperando não, que já tem outro na fita querendo já. Então, meu jovem, não vai querer isso aí mesmo, igual tá na sua frase aí, tudo tem seu tempo. Talvez na outra você ganhe. Valeu. É inacreditável. Não, eu tô rindo pra não chorar, porque é impressionante a cara de pau de alguém mandar alguns áudios nesse sentido. Eu fico pensando, né? Mas só tem essa pessoa aqui porque tem alguém que compra. Porque tem alguém que compra. Ele sabe que tem alguém que compra. Tem gente que compra para botar adesivo, tem gente que compra para caminhar, para declarar apoio. Tem gente que compra. Agora tem gente comprando, sabe o quê? Influência digital. Essa semana agora eu vi. A pessoa não tem nada a ver, não está nem aí para ela, mas comprou o influencer para ele falar que é apoiador. Deve nem votar. Nós estamos num período difícil e a gente precisa ter muito cuidado, porque se a gente quer mudar a política, eu acho que ficou bem alto aqui agora, né? Está dando um eco? Não está dando, não? Não? Oi, agora estou ouvindo. Estava dando um retorno. Só que esse não era o tema principal que eu ia trazer aqui, não. Eu trouxe porque foi inusitado, eu achei impressionante. Tem outros aqui, mas esse aqui foi mais inusitado. Queria mostrar uma cena que a gente viu essa semana, acho que alguns deputados viram. Vamos ver se reproduzir, depois eu faço a fala. É, maravilha aí, ó. Graças a Deus. Limpando a rua São Paulo, onde moradores estavam sofrendo aí. Ó o mau cheiro. Sério, que mau cheiro, hein? Mas graças a Deus aí, a Vale aí fazendo um trabalho. Estamos aqui na beira da maré aqui, agradecer o pessoal da Vale aí, ó. Sofrimento dos moradores estão passando aí. Olha o tanto de esgoto que jorrou aí, que dá mau cheiro. É insuportável, tá? Vereador Léo... Ele está repetindo. É algo... É algo... Isso acontece todos os dias em pequena escala. É porque acumulou. Tinha uma obstrução ali. Isso acontece todos os dias. Quase metade do estado do Espírito Santo joga seu esgoto nas nossas águas, né? E nós vimos aí, infelizmente, uma comemoração. Eu até entendi a comemoração, mas não dá para comemorar a água sair de um lugar, e o esgoto sair de um lugar que estava afetando, e jogar dentro da maré, aqui na Baía de Vitória, ali especificamente na localidade de Cariacica. O que a gente não pode é se acomodar vendo uma cena dessa. Uma cena dessa está mostrando o prefeito, acertadamente, está falando em recuperar aquela parte ali e fazer uma orla, como uma praia em Cariacica, né? Mexeu, inclusive, com o desejo das pessoas. E para fazer uma praia em Cariacica, a gente não pode ver uma cena como essa. Não existe, essa cena aí é terrível. E isso acontece todos os dias, só aconteceu nessa proporção porque ficou represado. E nós temos que cobrar das autoridades, e aí o prefeito Euclério, tive uma conversa com ele hoje, ele falou da velocidade que ele está dando e ajudando a empresa que se instalou no município, que é Cezam, mas fez uma PPP, mas que precisa de mais celeridade. Não dá para a gente ver uma cena como essa e achar bonito que desobstruiu, tirou de um lugar e jogou dentro da nossa maré. Então, nós vamos fazer um requerimento de informação até para entender por que não foi. A solução poderia ter sido outra. Como a gente tem aqui em Vitória, bombeamento. Quando está o tempo seco, pega essa água aí e bombeia para uma estação de tratamento. O que não pode a gente jogar isso, toda a quantidade absurda de esgoto dentro da nossa Baía de Vitória. Então, eu queria fazer esse registro. Nós estamos finalizando o requerimento de informação, estamos na Comissão de Meio Ambiente. Nós vamos convidar
num primeiro momento, os entes responsáveis para que a gente compreenda de onde veio esse esgoto, que possivelmente são das casas da região. Não sei se ali tem rede de esgoto. Se não tiver rede de esgoto, precisa ser imediatamente feita a rede de esgoto, porque a gente não pode ter essa situação. E a situação é em Cariacica, mas também em Vitória. Você vai ali em São Pedro, em Ilha das Caeiras, quando as pessoas falam, poxa, Vitória é lindo, o Espírito Santo é lindo, aí temos que ter turismo, temos que avançar com o turismo. Aí você vai lá comer um peixe, a maré baixa, o cheiro vem. Como é que a gente pode conviver com uma mazela dessa em pleno 2022? Nós precisamos enfrentar esses problemas. Eu sei que existe uma tentativa, mas não pode ser nesse tempo que está sendo, né? A gente está vendo com muita lentidão as coisas acontecerem em relação ao saneamento, e em pleno 2022 era para a gente estar livre dessa mazela já, até para poder falar de fato de turismo, falar da nossa culinária, porque imagina alguém comendo um sururu ali na região, né? E de onde que vem o sururu da região? Das pedras que estão aí no entorno. Então, é um desafio a gente ver uma cena dessa e achar que a gente pode falar de turismo, que a gente pode falar de algumas coisas. Nós precisamos enfrentar essas mazelas com mais eficiência. Então, é triste ver alguém comemorar que desobstruiu de um ponto e jogou dentro da Baía de Vitória, mas nós vamos tomar as nossas providências. Nós estamos com a presidência da Frente Parlamentar que fiscaliza o saneamento, principalmente o esgoto sanitário no Espírito Santo. Estamos fazendo uma cruzada aí nos municípios, pedindo os planos, as adequações aos planos, para que a gente tenha uma solução definitiva nesse caso. Obrigado, deputado Dr. Hércules, presidente. Obrigado a todos que nos assistem nesse momento. Muito bem, deputado Gandini. Terminado o grande expediente, vamos passar agora à fase dos oradores inscritos. Convido o primeiro orador inscrito, deputado professor Sérgio Majeski. Deputado tem 10 minutos. Deputado, está aqui o nome da escola novamente. Escola Coronel Olímpio Cunha, Cariacica. Antes da fala do deputado Majeski, eu quero convidar o deputado Teodorico Ferraço, que é o mais idoso presente, e pelo regimento interno, ele teria que assumir a presidência, não tendo ninguém da mesa. Como eu sou, na ordem de idade, eu sou o segundo, e ele é o primeiro, eu ofereço a presidência. Quer assumir a presidência, deputado? Muito obrigado, deputado, pela deferência. Com a palavra, deputado, nosso professor Sérgio Majeski, por 10 minutos. Muito obrigado, deputado Hércules, a quem eu cumprimento nessa tarde de hoje. Deputado Hércules presidindo a sessão sempre com muita maestria. Aos deputados que ainda se fazem presentes aqui no plenário, deputado Capitão Assunção, deputado Teodorico Ferraço, deputado Gandini, e aos funcionários da casa, aqueles que nos assistem pela TV Assembleia, e o meu cumprimento especial aos alunos e professores da Escola de Ensino Fundamental e Médio Coronel Olímpio Cunha, de Cariacica, acompanhados pelos professores Daniele Pandolfo e Douglas dos Santos. Acabei de falar com eles, e eu queria pedir aos cinegrafistas para filmar os alunos lá nas galerias, que eles gostaram muito de ser filmados. Se os cinegrafistas puderem filmá-los lá novamente. Isso aí. Obrigado. Isso aí. Depois é só procurar lá no YouTube, que a sessão fica gravada lá e vocês podem se ver lá no YouTube. Deputados, aqueles que nos assistem pela TV Assembleia, a escola que está aqui presente, os funcionários da casa. Na fase das comunicações, eu estava falando sobre essa questão da última semana antes das eleições, que é no próximo domingo, e
assim, nós vivemos ainda um tempo em que parcela da população não entende muito a divisão de poderes existentes no Brasil. Na semana passada, uma pesquisa mostrava, deputado Gandini, que quase 70% dos eleitores ainda não tinham definido em quem eles votariam para Senado, para deputado federal e deputado estadual, principalmente para deputado federal e senador. Isso denota o fato de que a população ela coloca em segundo plano o poder legislativo. Pela tripartição de poderes, né, criada lá por Montesquieu, lá no passado, não existe um poder mais importante do que o outro, e nenhum poder superior ao outro. Portanto, as pessoas deveriam estar tão preocupadas com quem elas vão escolher para presidente e para governador, elas deveriam ter essa mesma preocupação com quem serão os deputados estaduais, os deputados federais e os senadores. Porque eu sempre, quando estava na sala de aula, eu sempre dizia o seguinte: se você escolher o melhor presidente do mundo, mas tiver um congresso muito ruim, ou escolher o melhor governador do mundo, mas tiver uma assembleia muito ruim, é muito possível que o governo seja ruim. Mas se você tiver um presidente ou um governador não tão bom, mas você tiver um parlamento bom, um parlamento, em grande parte, bem intencionado, compromissado com a Constituição, com os valores republicanos, é possível que, ainda assim, o governo funcione razoavelmente bem. E é isso que talvez a população ainda não entendeu. Agora, por que a população tem essa ideia, muitas vezes, de que o executivo é mais importante do que o legislativo? Isso tem várias explicações, né? A primeira é que o executivo é que executa, como o nome está dizendo, e é quem tem a chave do cofre. Mas se o legislativo não funciona bem, o executivo também não funciona. E aí, por que a população tem essa ideia de que o legislativo está submetido ao executivo? Porque muitas vezes o legislativo realmente se submete ao executivo. Como nós temos no Brasil aquilo que se chama de governos de coalizão, em função da quantidade de partidos que nós temos, então o tempo inteiro precisa se fazer acordos para que haja um governo. Tchau, pessoal, o pessoal da escola está indo, até logo. Foi um prazer, sejam sempre muito bem-vindos, viu? Foi um prazer enorme ter vocês aqui. Então, quando a gente pensa sobre essa questão, né, de por que as pessoas têm essa ideia de que o executivo manda no legislativo, isso se dá muitas vezes porque o próprio legislativo se submete ao executivo. Dentro dessa ideia de governos de coalizão, que precisa ser feito acordos para que governos tenham apoio para governar, esses apoios normalmente não se dão por questões meramente políticas e ideológicas. Esses acordos se dão dentro daquilo que nós comumente chamamos de tomar lá da cá. Então, por que o partido A, B, C, D, E apoia um governador ou apoia um presidente? Geralmente porque vai ganhar alguma coisa desse governo, alguma secretaria, empregos, etc., algumas facilidades, etc., e não por afinidade ideológica, política ou programática, né? E isso diminui o legislativo, na verdade. E aí o legislativo acaba abrindo mão de uma das suas principais funções, que é fiscalizar. Porque à medida em que se forma um governo, né, esses governos chamados de governos de coalizão, obviamente aqueles que fazem parte desses acordos não vão fiscalizar o governo, não vão denunciar, não vão criticar. E isso acaba dando uma interpretação ruim para a população do que é a função do poder legislativo. Então, assim, a gente faz um apelo aqui, né, à população, aqueles que nos assistem, para entender melhor o que é a função do legislativo e o quanto é importante que a população se preocupe efetivamente com quem ela escolherá para ser os seus representantes, tanto na Câmara Federal, quanto no Senado, quanto aqui na Assembleia Legislativa. Porque, assim, é curioso que o tempo inteiro as pessoas vivem falando assim: a gente precisa renovar, a gente precisa de melhoria, a gente precisa melhorar muito a política, etc., etc. E aí, quando chega a eleição, que é o momento da população participar disso, até mesmo aqueles, né, que comumente fazem essas críticas o tempo inteiro, acabam apoiando determinados movimentos, determinados candidatos, etc., que nada tem a ver
com melhorar a política efetivamente. Então, você que nos assiste nesse momento, se preocupe com os seus representantes do Legislativo. Preocupe-se com quem você vai escolher para senador. E tenha a mesma preocupação que você tem em escolher o presidente e o governador, tenha essa mesma preocupação em quem será o seu representante no Senado, na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa. Isso é fundamental. Estude um pouquinho a história dessas pessoas, o que elas defendem, o que elas fazem, por que elas são candidatas, isso é fundamental. Assim, olha só, não existem pessoas perfeitas. E assim, não existem políticos perfeitos, não existem médicos perfeitos, não existem professores perfeitos, não existem jornalistas perfeitos, não existe arquiteto perfeito. Então, a gente tem que olhar, quando se fala principalmente dessa questão de representante, não é se você tem afinidade 100% com um candidato, ou se ele representa esquerda, direita, centro, de cima, de baixo, mas qual é o compromisso dessas pessoas efetivamente com a sociedade? E qual é a intenção dela de estar ocupando esses postos? É fundamental que as pessoas façam isso. Então, use o seu poder. Como eu falei antes aqui, segundo a Constituição, todo poder emana do povo. E esse poder está no voto. Não jogue seu voto fora, não desperdice seu voto, não deixe de votar, não anule seu voto. Participe. O cidadão é responsável por isso. São vocês, cidadãos, somos nós, cidadãos, de uma forma geral, que podemos mudar esse quadro que nós vemos aqui no nosso Brasil e no nosso Estado. Um grande abraço a todos e uma boa tarde. Bem, deputado Sérgio Majeski. Próximo orador inscrito, deputado José Esmeraldo. Deputado José Esmeraldo ausente. Próximo deputado inscrito sou eu. Peço aos meus pares que me conceda o direito de falar no final, mesmo porque eu vou convidar agora o deputado Capitão Assunção para usar a palavra. O deputado tem 10 minutos. Mas se fala mal do governador, só vai ter um. Gostaria de que os nossos colaboradores da Assembleia Legislativa colocassem ali a câmera para a tela. Esse aí é nosso prestigiado Cabo Walker. Nós o chamávamos de Cabo Sargento Walker, uma pessoa que durante todo o seu tempo como policial militar, ele se esmerou ao máximo para que a nossa categoria fosse prestigiada, Eu lembro, deputados, que durante a presidência do Cabo Walker, ele, no embate com o então governador José Inácio, o último governador que recebeu as categorias. Tem suas falhas? Teve suas falhas? Teve. Mas foi o único governador, o último governador que recebeu os seus presidentes para discutir questões salariais. E nessa reunião, nessa última reunião histórica, estava presente o então presidente da Associação dos Cabos Soldados, Cabo Walker, que foi informado pelo governador que o dinheiro era curto. E ele, naquele momento, ele tomou as dores da sua tropa, que era de cabos e soldados, e falou: se esse dinheiro é curto, que ele sirva para aqueles mais necessitados, que são os cabos e soldados da Polícia Militar. Esse é o Cabo Walker, que infelizmente partiu no dia 24 de setembro, e vai deixar muita saudade entre a família policial militar, mas não podemos deixar de destacar também o trabalho que o Cabo Walker exerceu à frente desse trabalho voluntário da família apaiana. O Cabo Walker,
ele dedicou a sua vida na luta apaiana por mais de 30 anos. Ele esteve à frente das APAES de Cariacica, atualmente ele já estava no seu 2º mandato. Também ajudou a construir e aperfeiçoar a APAE de Serra, Santa Leopoldina, que recentemente eu fui lá, 2 semanas atrás, estive visitando a APAE de Santa Leopoldina, e todos foram em coro falar bem da gestão exitosa do Cabo Valque pela APAE de Santa Leopoldina. E ele também foi vice-presidente da Federação das APAES. Atualmente ele era 1º diretor-secretário. Uma trágica notícia para nós, policiais militares, bombeiros militares, para toda a comunidade apaiana, que ele se dedicava de corpo e alma, deixa filhos, deixa sua esposa, mas deixa uma grande saudade, um homem honrado, que jamais virou as costas para a tropa. Foi candidato a deputado federal também, se não me falha a memória, teve honrados 15 mil votos, sem dinheiro, sem nada. Foi aquela contribuição que na época o policial pôde dar ao trabalho do Cabo Valque. Se hoje o Cabo Camata fosse vivo, deputado Teodorico Ferraz, o Cabo Camata deveria agradecer o mandato dele e a carreira política dele ao Cabo Valque, que foi resgatá-lo depois de um processo que levou à exclusão temporária dos quadros da Polícia Militar do Cabo Camata. Ele foi trabalhar numa carvoaria no interior do Espírito Santo, e lá o Cabo Valque foi atrás do Cabo Camata e falou: venha para Vitória, que nós vamos empunhar a sua bandeira e você vai ser o nosso representante na Assembleia Legislativa. E ele rapidamente largou a pá que estava carregando de carvão e seguiu o conselho do Cabo Valque. Cabo Valque motivou toda a categoria naquele instante. A Polícia Militar estava passando por um grande sufoco salarial e também de carga horária e outras necessidades da categoria. E foi o Cabo Valque que, através dessa determinação em resgatar o Cabo Camata, o Cabo Camata tornou-se deputado e foi o nosso representante. E esse trabalho de resgatar um representante para a Assembleia Legislativa coube ao Cabo Valque. Então é uma personagem que jamais vai ser esquecida, e nós temos que lembrar do trabalho dele, porque nós precisamos sempre ter bons representantes, não somente nas Assembleias Legislativas, na Câmara de Deputados, mas nas categorias associativas que representam os nossos policiais. Então, presidente, dentro do meu horário, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência essa compreensão e dedicar 1 minuto de silêncio pelo passamento do nosso herói Cabo Valque. Embora já tenha sido feito, mas nós vamos atender o requerimento do deputado. Peço que marque no cronômetro, por gentileza, 1 minuto de silêncio, e todos que fiquem em posição de respeito. Eu agradeço
a gentileza, presidente, deputado Dr. Hércules, por esse minuto de silêncio ao nosso honrado Cabo Walker. E também menciono que durante o nosso mandato na Câmara dos Deputados, o Cabo Walker teve uma participação fundamental, principalmente na elaboração das nossas proposições, nossos projetos de lei, nossas propostas de emenda constitucional, que visavam unicamente proteger e abraçar os nossos policiais militares, os nossos bombeiros militares e toda a categoria da segurança pública. Então, ao nosso amado e querido Cabo Walker e a sua viúva e seus filhos e familiares, a minha respeitosa continência. Que Deus possa abençoar essa família, que Deus possa consolar os corações de toda a nossa família policial militar. Obrigado, presidente. Muito bem, deputado Capitão Assunção. Agora vamos ouvir o deputado Teodorico Ferraz. O deputado tem 10 minutos. Senhor presidente, meu querido vovô Hércules, o sul do Espírito Santo, alguns anos atrás, pelo menos há 10 anos, quando eu e o doutor Hércules ainda éramos garotos, foi sacudido pelo noticiário e foi arvorado pela campanha do Progresso, que presidente Kennedy teria um porto central. Um porto central que significava naquela época a redenção portuária e econômica, principalmente do sul do Espírito Santo, que foi realmente varrido do desenvolvimento global pela ausência da Sudene no sul e apenas atingindo o norte, que graças a Deus trouxe muito progresso e desenvolvimento para a nossa região do noroeste e do norte do estado. E ali as terras se valorizaram, um grupo conseguiu sacar uma boa quantidade, uma boa quantia de dinheiro da Inglaterra, dos Estados Unidos, se anunciou o porto, e o porto não chegou na terra e ficou dentro da água mesmo. Lamentavelmente, Kennedy teve essa grande esperança e, lamentavelmente, não conseguiu atingir os seus objetivos. Mais recentemente, há 5 anos atrás, ou 6 anos atrás, uma nova esperança nasceu em presidente Kennedy para se ter ali o Porto Central. E um grupo de otimistas e um grupo de empresários levantou novamente a bandeira e sempre acreditamos e demos crédito para que finalmente o Espírito Santo pudesse ter ali um Porto Central. Eu mesmo, junto com a prefeita de Itapemirim, Norma, chegamos a dar o início, junto à Show-Oeste, de um porto offshore de petróleo, e logo em seguida o Porto de Açu, onde o comando financeiro das grandes propinas, da grande bandidagem nesse país, que culminou com a Lava Jato, acabou levando o porto de Itaipava para o Porto Açu. Restou então a esperança do Porto de Kennedy. Recentemente, eu tive audiência junto com a deputada federal Norma para saber do governo federal
qual era a verdade que tinha sobre esse porto de Kennedy. Porque o povo do Espírito Santo, principalmente do Sul, e particularmente de Kennedy, não podiam ser enganados, nem ludibriados, pela falsa notícia ou pelo descrédito com que a primeira construção anunciada não aconteceu coisa alguma e os investidores desapareceram e tomaram um prejuízo enorme. Mas desta vez houve uma esperança muito grande. E nós então, por via das dúvidas, eu e a deputada Norma, pedimos ao senhor presidente Jair Bolsonaro que se manifestasse sobre a construção desse porto, a partir do interesse do governo federal em dar preferência, não apenas que a ferrovia atingisse apenas a Ubu, mas que chegasse também a Presidente Kennedy, porque sem ferrovia não tem porto. Não adianta conversa fiada, não adianta enganação, seja de governo, seja de empresários, seja de quem for. E com o interesse da Vale em levar a ferrovia até o Ubu, porque ela tem interesse ali pessoal, nós começamos a brigar, a lutar, para que essa ferrovia pudesse atingir Presidente Kennedy. Porque se a ferrovia chega até Presidente Kennedy, ou possa chegar até Presidente Kennedy, avançando mais 60 quilômetros aproximadamente, a partir de Ubu, o Porto Central pode ser anunciado como prioridade da economia nacional, não é apenas do Espírito Santo. Culminou então com o ofício assinado pela deputada federal Norma, e esse deputado que aqui está, em 12 de julho, cumprimentando o presidente cordialmente e pedindo que considerasse como projeto básico a ferrovia F-118, ligando o município de Anchieta, na região de Ubu, ao município de Presidente Kennedy, onde se prepara para ser construído um porto central. Com a extensão dessa ferrovia, a evolução da construção do porto teria sua viabilidade de prosseguimento extremamente prejudicada, promovendo uma grande perda de oportunidade ao crescimento da região sul do nosso estado. Encarecemos a Vossa Excelência otimizar esforços junto ao Ministério da Infraestrutura e à própria mineradora Vale para tornar prioritário a promoção dessa extensão da ferrovia EF-118, que, em termos claros, sem a F-118 de Ubu até Kennedy, o porto estaria fracassado. E hoje recebemos o ofício, tanto nós quanto a deputada federal Norma, do ministro Marcelo, do Ministério da Indústria e Comércio, Marcelo Sampaio Cunha Filho, que, de acordo com o ofício recebido, deu a notícia de que só seria possível a construção da ferrovia se empresas privadas ou particulares atendessem ao chamamento do governo que, através de um marco legal ferroviário, por meio da Lei 14.273, de 23 de 12 de 21, se apresentasse para
a realização desse grande sonho de Kennedy, do sul do estado e do Brasil. Então, mais uma vez, a esperança poderá ser colocada no caderno do desenvolvimento do país, mas o Ministério encaminhou a solicitação para que, através da medida provisória 1065, de 30/8/21, positivando o Instituto da Outorga por autorização para o setor ferroviário, criando o programa de autorizações de ferrovia Protrilhos, bem como o novo marco legal ferroviário por meio da Lei 14.273. O que significa isso? Se querem desenvolvimento realmente para o sul do Espírito Santo, precisamos ver a união do governo federal, do governo estadual, do prefeito municipal, dos produtores de petróleo no sul do Espírito Santo, uma união, uma integração para que se possa realmente, numa união com o grupo, seja lá qual for, que tenha condições de instalar o Porto Central, se estabelecer prioridade para a ferrovia. Porque sem ferrovia, meu caro presidente, doutor Hércules, não há esperança. E a esperança só existe com esta ferrovia. E tem a simpatia por esse ofício do ministro da Infraestrutura, por determinação do presidente Jair Bolsonaro, de que tudo é possível a partir do interesse da iniciativa privada, com o apoio dos governantes, se ter finalmente uma esperança que a ferrovia não vá até Ubu, mas que chegue até Presidente Kennedy. Estamos encaminhando cópia desse ofício para o governador do estado, para o prefeito municipal, para a Câmara Municipal de Presidente Kennedy, na esperança de que haja uma união entre aqueles que pensam e que sonham com o progresso do Espírito Santo, para que realmente esse Porto Central seja uma realidade e não seja mais uma conversa jogada fora como foi no passado. Mas temos esperança, acreditamos nos governantes, acreditamos no empresariado, e fica aqui registrado o nosso entendimento de que tudo é possível quando os homens querem, quando nós desejamos arvorar a bandeira do progresso do Espírito Santo, com realizações, com determinações, e não apenas com palavras ao vento. Obrigado, senhor presidente. Deputado Teodorico Ferraz, eu peço a Vossa Excelência que assuma a presidência, porque nós somos os dois únicos deputados presentes nessa casa e os dois. O deputado Sérgio Majestic, então. Sérgio Majestic voltou, foi dar uma entrevista ali, né, deputado Majestic? Pode assumir a presidência, por gentileza, para que eu possa falar? Pelo regimento interno, o mais idoso é o deputado Teodorico Ferraço, é o meu tio aqui na Assembleia, eu sou o segundo, então peço o nosso querido deputado, professor Majestic, que assuma a presidência. Com a palavra, o nobre deputado doutor Hércules, pelo tempo de 10 minutos regimentais. Se puder falar em 5, tá bom. Senhor deputado, presidente Majestic e demais pessoas que nos assistem através da TV Assembleia, agora eu vou dar boa tarde a Gisele, que está transmitindo a nossa sessão em sinais de Libra. Boa tarde, Gisele. Mais cedo dei boa tarde, Eliana, que estava transmitindo a nossa sessão. Mas eu venho à tribuna aqui para fazer uma homenagem, uma homenagem muito pequena pela grandiosidade que já foi
esse cidadão que orgulhou muito o nosso Espírito Santo. É o meu querido Rômulo Augusto Penina, mais conhecido por Penina, meu amigo, faleceu recentemente, estive lá na sua cremação, abracei a família, especialmente Tadeu, seu filho, e quero mostrar ali que o nosso querido Penina, ele foi reitor em 1980, lá na formatura do Engenheiro Agrônomos de Alegre. Então, pode ir passando as fotos, nós temos ali reitor Penina com a primeira-dama, Dona Maria Rezende, e com o prefeito Heraldo Musso e sua esposa, a senhora Arideia Cabral Musso, no campus da UFS em 1980. Pode ir passando as fotos. Pode ir passando as fotos. Passa devagar para que as pessoas em casa possam também saber, ver, matar um pouco a saudade do nosso querido Penina, que foi realmente um exemplo para nós de reitor, de homem público e de homem sério. Aí a turma de agronomia também. Aí o Penina bem novinho. Essa última foto aí é a última saudade do meu querido amigo Rômulo Penina, do lançamento do seu livro, estive presente e que nos deixou muita saudade. Dr. Penina foi reitor da UF nos períodos de 7/10 de 1980 a 7 de janeiro de 1 de 1984 e 7 de janeiro, outra vez, de 1988 a 7 de janeiro de 1992. Eu agradeço ao nosso querido Tonico, Antônio Cessa Neto, mais conhecido por Tonico, para alguns mais chegados, Gemada, esse acervo fantástico que ele tem, que é uma referência para nós aqui em toda a história do nosso Estado, das autoridades. Então, a família do meu querido Rômulo Penina, mais uma vez, o nosso saudoso abraço. Agora eu quero falar mais para a comunidade surda. Hoje é Dia Nacional do Surdo, data que relembra a toda a sociedade a luta da comunidade surda brasileira por direitos e inclusão. Sou autor da Lei 11.564, que institui Setembro Azul, mês de conscientização das pessoas surdas no Espírito Santo. O mês, aliás, é chamado de Setembro Azul, um período dedicado à conscientização sobre as conquistas, conquista muito pequena, né? Da comunidade surda, o quão urgente e indispensável é a aplicação da acessibilidade. E por que azul? O azul simboliza a resistência da comunidade surda e remete à Segunda Guerra Mundial. Nesse período, todas as pessoas com deficiência, entre essas os surdos, eram identificados pelos nazistas, o Carrasco, com uma faixa azul no braço. Essas pessoas, então, eram encaminhadas à execução. Então, quando descobriam uma pessoa com deficiência, especialmente surdo, eles colocavam a faixa azul no braço
e levava para a execução. Então nós temos que lutar cada vez mais pela inclusão. E aqui eu agradeço ao presidente Érico Musso, que tem feito um trabalho muito bom com inclusão na nossa Casa de Leis. Banheiro acessível, especialmente para usuários de cadeira de roda, faixa tátil, que não tinha. Agradeço aí Carlos Ajur, que tem feito um trabalho bom no núcleo que destina a capacitar as sociedades, a associação da sociedade civil, para que elas possam ter acesso àquilo que elas têm direito pela lei e muitas vezes não têm por não saber. Então hoje a Assembleia tem esse núcleo, chama Tacílio Cosi, capitaneado pelo nosso querido Carlos Ajur, que eu trouxe para o meu gabinete. A primeira vez que um deputado traz um cego para trabalhar no gabinete, isso tem me ensinado muito, eu tenho aprendido muito com o Carlos Ajur. E ele tem ensinado muito a outras pessoas também. Então, não tinha também faixa tátil. O Carlos Ajur veio para cá, tem faixa tátil para o cego. Não tem, vai ter elevador sonoro, porque o cego ele digita com o alfabeto Braille o andar que ele quer, mas se parar no andar antes, ele não sabe se chegou no andar que ele queria. Então o elevador tem que falar, e vai falar. O presidente já mandou, já autorizou a confecção, uma empresa para fazer todos os elevadores da Assembleia serem sonoros. E também não tinha as sessões transmitidas em sinais de Libra, o que o surdo está vendo agora. Né? A Gisele está ali agora, fazendo sinal de Libra, e o surdo está sabendo o que eu estou falando. Antes não sabia. Isso é um trabalho muito bom de respeito às pessoas com deficiência, de respeito ao próximo. E o presidente Érico tem feito isso com muita maestria. Eu não posso deixar de registrar esse fato. E se Deus quiser e Ele quer, nós teremos outras inclusões na nossa Casa de Leis, porque aqui a gente faz lei e a gente não cumpria a lei. Isso é uma coisa realmente estranha, né? Nós fazemos a lei para os outros e nós não cumprimos a nossa lei. Então, hoje nós temos essas conquistas e que é preciso que esse povo excluído, que ele seja visto. Nós temos feito um trabalho também de mostrar, tem trazido na Comissão de Saúde várias pessoas com vários tipos de doenças, especialmente doenças raras. Trouxe aqui a Graça trazendo uma filha que tem síndrome do cri do chat. Cri do chat quer dizer miado do gato. Só tem 2 pessoas no estado, pelo menos que a gente conhece até agora. Tem epidermólise bolhosa. A paciente usa a roupa pelo avesso, porque a costura traumatiza a pele e vira uma ferida. Isso pouca gente sabe, mas nós mostramos isso na televisão, estamos mostrando aqui na nossa casa. Estamos mostrando também o albino. Pouca gente sabe o que é albino. E, professor Majestic, eu levei uma albina, a Josiane, para falar com o secretário da Educação, para que possa ensinar os professores a colocar o albino lá no fundão. Não botar na beira da janela, porque eles têm fobia, fotofobia. Então não pode ficar na beira da claridade. Nós estamos mostrando isso também, o nosso papel. Trouxemos também um tratamento alternativo para algumas doenças que são hoje muito falados sobre cannabis. Isso nós trouxemos para mostrar. Eu não receito, eu não conheço, mas nós temos que mostrar que existe. Né? Então, várias outras doenças que nós trouxemos aqui também. Entre elas, muitas que o poder público tem que olhar. Tem que olhar. Hemofílico, temos aqui hemofílico. Tem pessoas que o hemofílico é aquele que não tem um fator do sangue que faz a coagulação. Já vou terminar, presidente. Não faz a coagulação, às vezes ele tem um traumatismo assim no joelho. Eu já vi um cidadão que teve que amputar o joelho. Outros tiveram que botar um joelho mecânico,
porque eles não tiveram a condição de ter acesso ao serviço público e requerer seus direitos, porque não sabiam também. Então, esse é o papel do núcleo que, a nosso pedido, o presidente autorizou e está funcionando muito bem aqui na nossa Casa de Lei. Obrigado, presidente. Eu vou a palavra a Vossa Excelência. Muito obrigado, doutor Hércules. O senhor quer reassumir ou posso concluir? Então, antes da gente concluir, doutor Hércules foi o último orador inscrito. Eu gostaria, antes de terminar essa sessão, de parabenizar o nosso querido arcebispo da Arquidiocese de Vitória, Dom Dario Campos. Dom Dario está completando 22 anos de episcopado. Dom Dario foi ordenado em Belo Horizonte, ele é natural de Castelo, mas foi ordenado bispo em 2000 em Belo Horizonte. A primeira diocese que ele assumiu foi Araçuaí, em Minas Gerais. Depois, isso entre 2000 e 2004, de 2004 a 2011, foi bispo de Leopoldina, também em Minas Gerais. Em 2011, Dom Dario foi nomeado bispo de Cachoeiro de Itapemirim, onde atuou à frente daquela diocese de 2011 a 2018. E, em 2018, foi nomeado pelo Papa Francisco como arcebispo da Arquidiocese de Vitória. Desde então, Dom Dario tem conduzido com muita sabedoria, com muita maestria, a nossa Arquidiocese de Vitória. É um grande pastor que nos dá muito orgulho, conduz a Arquidiocese de Vitória com equilíbrio, com ponderação, com justiça e sempre à luz do Evangelho. Então, nossos parabéns aos 22 anos de episcopado do nosso querido arcebispo Dom Dario Campos. Para aqueles que nos assistem, às vezes as pessoas, sobretudo aqueles que não são católicos, qual é a diferença de um bispo para um arcebispo? Todo arcebispo é um bispo, então Dom Dario é um bispo. E o que diferencia uma arquidiocese de uma diocese? Uma arquidiocese é uma diocese muito grande. Então, por exemplo, a arquidiocese, ou o que seria a diocese de Vitória, ela encampa toda a região metropolitana da Grande Vitória, Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Fundão, Guarapari. Além disso, municípios como Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina, Alfredo Chaves, Domingos Martins, Marechal Floriano. Então, ela engloba uma quantidade enorme de população e de paróquias, porque um bispo é um administrador, né? Tanto na área administrativa mesmo, quanto um guia espiritual de um grande conjunto de paróquias. Então, quando a gente diz que é uma arquidiocese, significa uma diocese muito grande, né? um conjunto de paróquias muito grande. E quem assume essas grandes dioceses, que são chamadas de arquidiocese, passa a ser nomeado arcebispo. Mas todo arcebispo é um bispo. Então, Dom Dario Campos, nossos parabéns, e é um orgulho para a Arquidiocese de Vitória tê-lo como guia espiritual e administrador. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão, antes, porém, convoco as senhoras e senhores deputados para a próxima, que será ordinária, amanhã, a hora regimental, para a qual designo expediente o que ocorrer. Ordem do dia, a mesma pauta da presente sessão, ainda bem que retiraram aquele finalzinho, né? Exceto as matérias votadas hoje, que não votamos novamente absolutamente nada. E está encerrada a presente sessão. Uma boa tarde a todos e até amanhã, se Deus quiser. Você acaba de acompanhar a sessão ordinária desta segunda-feira. Hoje, no expediente, foram lidas 15 indicações parlamentares, 7 delas referentes a questões ambientais. Destaque para a solicitação conjunta do deputado Gandini e do deputado Sérgio Majeski para que o governo do estado encaminhe à apreciação da Assembleia Legislativa projeto que cria a política estadual de biodiversidade. Mais informações sobre a sessão você tem nas nossas redes sociais, no nosso portal de notícias e mais tarde, às 10 da noite, no Jornal Panorama. Continue com a nossa programação, TV Assembleia mais perto de você.